a mais um vídeo do canal, vídeo de resenha de material novo, referente aí ao mês de dezembro, esse finalzinho de ano, ainda saindo algumas novidades para nós leitores. E o material de hoje que eu vou trazer para vocês é Lendas do Universo DC, Lanterna Verde e Arqueiro Verde. Essa capa sensacional que já traz uma polêmica aqui, que foi na época. Publicação aí pela editora Panini. Capa cartonada, lombada quadrada, papel é o offset, 132 páginas ao preço de R$ 23,90. Reunindo ali as edições de Lanterna Verde 81 a 85 deste volume 2. Eu já fiz resenha sobre o primeiro volume deste material. Vou deixar na descrição para quem não assistiu ainda e recomendo demais. E aqui, nessa fase aqui que o Dennis O'Neil e o Neil Adams foram encarregados de revitalizar as publicações de Lanterna Verde, estavam sendo ameaçadas de serem ali canceladas, eles continuam usando a humanização dos heróis, aproximando eles ali diante dos problemas sociais do mundo que permeavam a época, e querendo ou não continuam permeando até hoje, colocando os heróis diante desses problemas. Muitos deles ali não têm soluções fáceis, ou simplesmente não tem, o que deixa ali os heróis num contexto ali um tanto quanto impotente diante disso. Esse encadenado, apesar de eu recomendar aí para quem é fã dessa fase comprar, ele tem alguns problemas que eu vou discutir com vocês no decorrer do vídeo. E a primeira história aqui, ela continua sobre a história do primeiro volume. Um dos Guardiões de Oa ali está sendo julgado por um ato que ele cometeu lá na história do primeiro encadenado. Ele que estava acompanhando o Lanterna Verde e o Arqueiro Verde durante a jornada deles pelo país, para entender os problemas da nossa sociedade, como funcionava aqui a Terra em si, para poder reportar isso aos Guardiões de Oa, que achavam que o Hal Jordan estava abusando dos seus poderes. E só que ele foi acusado ali de cometer um ato, que eu não vou falar para não dar muitos spoilers, e os Guardiões de Oa resolvem ali punir o seu irmão, tirando sua imortalidade e mandando ele viver o resto de seus dias ali no planeta de origem da raça malthusiana, que é dos Guardiões de Oa. E ao chegarem lá, eles vão se deparar com um problema que temos até hoje, mais ainda no mundo, que é a superpopulação, que tem aí em alguns países e cidades. E essa superpopulação traz um problema para este planeta em si, porque como tem gente demais, carece ali de estrutura para suprir o que todos precisam, ou seja, eles sofrem ali com problemas de fome, higiene, sede, tem pouco alimento, pouca água, e isso traz à tona o pior lado do ser humano, que é quando eles se tornam ali animais selvagens, começam a atacar uns aos outros, até casais, porque querendo matar, apedrejar, o marido, porque a esposa está grávida e é mais um ali para repovoar o planeta. E enfim, não é um problema fácil de se resolver. É nessa hora que vemos como o ser humano se torna um animal selvagem, é aquele ditado, cada um por si e Deus contra todos. Tem um outro conceito trabalhado aqui também, que é um conceito até, digamos, arcaico, que tem esse conceito bem antigo em certas culturas, que é o papel da mulher. Tem até algumas culturas que consideram a mulher somente como um ser para reprodução. Se ela não for capaz de ser mãe, ela não serve para nada. Infelizmente, tem alguns países ainda que tem esse tipo de pensamento. É uma história bacana que particularmente eu gostei. A segunda história aqui, ela trabalha com um conceito sobre distorções de movimentos, que eu já vou explicar melhor aqui. E o que é aqui posto em foco é o conceito do feminismo, que usa aqui como contraparte para isso as Amazonas. E você fala, pô, como assim o conceito do distorcimento, do feminismo e tal? Porque a história ela serve para mostrar o erro de argumentos extremos e quanto eles podem ser enganosos quando posto em prática de maneira errada e cega por aqueles que acreditam nesses movimentos. E no caso usa aqui o feminismo, que na época estava sendo, desde a época ali, o movimento estava sendo distorcido seus ideais. Que é aquilo que eu falo para muitos, que não confundam feminismo com feminazes. Por quê?
feminismo é aquele movimento do qual as mulheres tentam lutar pela igualdade, né, entre o homem e a mulher, ter ali os mesmos direitos, os mesmos salários, o respeito à mulher, o fim da opressão, da exploração, a igualdade entre todos em si, conceitos que eu concordo, o fim dessa coisa imbecil de quem é melhor que quem devido à questão de sexo, raça, opção sexual e enfim. E o feminazi, né, as feminazes, elas distorcem tudo isso deste movimento. Elas pregam ali discursos de incentivação de ódio, odeiam os homens e implica com algumas baboseiras de umas coisas imbecis. Elas seriam ali, na verdade, a mesma coisa do machismo, só que um movimento extremista. Só que a história, ela mostra essa distorção aqui, e até trabalha com generalização também, porque aqui, por exemplo, as Amazonas, elas sofreram, digamos ali, uma pilantragem, foram enganadas por um homem, e elas generalizam achando que todos os homens são iguais e que todos devem pagar ali e morrer. É o que há no mundo hoje em dia. Essas feminazes que pregam um discurso de ódio, incitação, implicam com tudo, e tem a generalização que a população faz. Como eu falei, não confunda feminismo com as feminazes, são coisas diferentes. Só que essas feminazes acabam fazendo que muitas pessoas generalizem, achando que toda feminista é uma feminazi que odeia o homem, faz discurso de ódios, que não sei o que se acha, que elas se acham melhores do que os homens no contexto da sociedade em si, o que é completamente errado. E a história também faz você se refletir sobre outros tipos de generalização que temos aqui também. Porque, por exemplo, se você vê perante a sociedade uma celebridade tem seus 15 minutos de fama e ela seja, digamos, homossexual e faz um ato imbecil, a sociedade em si, todo mundo começa a generalizar e achar que todo homossexual é um monstro, é ridículo daquele jeito. E isso serve também para outros contextos, como política, que temos a extremista esquerda e direita, a religiosa também, que temos os fanáticos religiosos que distorcem os outros tipos de religião. E tudo isso dá para concluir com a crítica dessa história aqui, que usou aqui a distorção do feminismo, que até hoje, mais ainda, a gente vê essa distorção aí, e todo mundo generaliza confundindo feminazi com feminismo. A gente vê aí nas redes sociais, quando alguém vai criticar as feminazes, usa o termo feminismo, que é errado. E a próxima história que tem aqui, ela vem trabalhar com abuso e exploração ali infantil. Ela vem mostrar ali um homem que tem os conceitos distorcidos ali de educação e ordem numa escola. É uma história também que trabalha com esse conceito de abuso aí de menores, nesse caso aqui, das crianças. Uma história bacana também. A próxima história que tem aqui também, outra do Encardenado, ela trabalha com o conceito ali de empresas, né, e como elas conseguem fazer uma lavagem cerebral nos funcionários e também no povo, que são aqueles que consomem o serviço que elas prestam. É uma história também que, apesar de ter todas aqui terem temas sociais bacanas abordados, não são todas que são ótimas histórias. O nível aqui neste Encardenado decaiu um pouco da qualidade das histórias e muito, e eu já vou falar por quê. E a última história aqui, que é uma das melhores de todas, que é só a primeira parte, é a história que tem a imagem de capa polêmica, porque ela trabalha com um conceito que na época não era mostrado, que é um herói se entregando ali ao seu vício nas drogas. Então ela vai trabalhar com todo esse conceito, esse choque cultural que muitas vezes temos até hoje em dia nisso daí, em algumas famílias, na sociedade em si. É fácil ser mente aberta quando é o filho do vizinho que está viciado e falar, pô, não, você tem que dialogar, você tem que conversar, ver o que se passa por quem entrou nesse mundo. Mas é fácil ser mente aberta sim. Mas quando isso acontece com alguém que é na sua família ou um conhecido seu, e é isso que é abordado aqui, quando o parceiro do Arqueiro Verde, o Ricardito, é descoberto ali pelo Arqueiro Verde que ele está ali, virou um viciado em heroína. Uma história que
não era muito difundido esse tipo de tema na época, usando um herói nos quadrinhos, não era muito comum isso. Inclusive, é uma das histórias mais elogiadas dessa fase aqui. Na época, DC Comics chegou a receber até uma carta do prefeito de Nova York elogiando a história, a importância da abordagem desse assunto. Aqui vem a primeira parte dessa história e a segunda ela vai continuar no terceiro volume. E como eu disse aqui, eu indico até esse encadernado, ele é bacana pela primeira história e essa aqui, que é a última história, elas são ótimas. As outras histórias, apesar de terem ali ótimos temas a serem abordados, não foram muito bem elaboradas ali, chegam a ser meio entediantes ali, infelizmente. A publicação até explica o porquê disso. Na época que estava sendo escrita, o Dennis O'Neil e o Neil Adams estavam sofrendo ali prazos bem curtos para publicarem as histórias, e o Dennis O'Neil estava perdendo meio que o foco e o gás ali na publicação e tal. Eles estavam com a responsabilidade de revitalizar o título para não ser cancelado, e até o Neil Adams virou e disse para o Dennis O'Neil que, por que não abordar, diante de todos os temas que eles estavam usando ali, o tema das drogas na HQ em si. Foi aí que veio o Up, que foi nessa última história apresentada aqui, que é a abordagem aqui de um herói se entregando ao vício da heroína aqui, uma das histórias ali que deu uma bela revitalizada ali na fase do Lanterna Verde. Vale ressaltar também que esse tipo de abordagem também incentivou a Marvel a trabalhar com esse tipo de tema na HQ do Homem-Aranha, usando ali o Harry Osborn, mostrando também ele se entregando ao vício das drogas. Então, tirando esse probleminha das outras histórias que tem aqui, eu diria que a primeira da explosão demográfica ali, da superpopulação, e essa sobre as drogas são as melhores do encadernado, e ainda assim vale a pena você comprar e dar uma conferida nesse material aqui. Então fica a indicação para vocês, Lanterna Verde e Arqueiro Verde volume 2, Lendas do Universo DC. E eu espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo. Se gostou, deixa seu like. Se é novo, se inscreva no canal. Comentários, sugestões à vontade, o que vocês acham dos temas abordados aqui neste encadernado, até mesmo no primeiro aqui. Pode colocar aí que a gente troca umas ideias bacanas. Nós nos vemos no próximo vídeo e valeu!